Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da manhã desta quinta-feira, véspera de GP da Inglaterra, então a 10ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E a Fórmula 1 chega à Inglaterra vinda daquele ótimo, espetacular GP da Áustria, vencido por esse cara aí, Max Verstappen, que na verdade é o tema do vídeo de hoje. Depois da vitória lá na Áustria, uma das performances mais interessantes, fascinantes dos últimos tempos, porque a Red Bull não estava entre as favoritas, né? Venceu aí a Ferrari, que era considerada a favorita para aquela corrida, largava na pole e tudo mais. E 3, a Red Bull não tem um carro um conjunto assim, tão forte para bater essas duas equipes, né, Mercedes e Ferrari. Ele foi para cima na base da estratégia, da velocidade e venceu a corrida. É claro que a Mercedes teve problema com temperatura, né, de superaquecimento, a Ferrari errou em termos de estratégia, mas ele venceu na pista de fato. E aí, depois dessa vitória impressionante do Max Verstappen, será que ele já pode ser considerado tão bom quanto o Lewis Hamilton, ou até melhor do que o Lewis Hamilton? É claro que o Hamilton hoje é a grande referência da Fórmula 1, vem trucidando todos os recordes, utilizando muito bem o equipamento que ele tem nas mãos, a equipe que ele tem nas mãos, então ele não comete erros, ele tem regularmente performances muito sólidas, não sucumbe à pressão, então assim, é uma série de coisas que hoje fazem do Hamilton um dos maiores da Fórmula 1, e ele caminha realmente para ser o maior da Fórmula 1, ele está muito perto já de igualar o número de vitórias de Michael Schumacher, né? O Michael Schumacher, o maior recordista nesse sentido. O Schumacher ainda tem o recorde de títulos, né? São 7 títulos. O Hamilton caminha a passos largos nesse ano para conquistar o 6º título da carreira dele. E baseado nisso, o Christian Horner, o chefe da Red Bull, disse no início da semana, levando em consideração os resultados dele, a performance dele nos últimos 12 meses, já pode ser sim considerado melhor do que o Hamilton, foi o que disse Christian Horner. Mas realmente o Max Verstappen já está, a gente já pode colocá-lo nesse patamar? Na minha visão, ainda não. Na verdade, o Verstappen precisa comer um pouco mais de arroz e feijão para chegar no nível, né, para alcançar o que o Hamilton faz. O Verstappen tem uma carreira das mais interessantes da história da Fórmula 1. Primeiro, estreou com 17 anos, alçado à Fórmula 1, depois que o Helmut Marko, o conselheiro da Red Bull, pescou ele, né, na Fórmula 3 ainda, quando ele disputava campeonatos lá com o Esteban Ocon, enfim, ele já mostrava muita velocidade, e aí eles quiseram realmente apostar nesse menino, e acertaram, né? Primeiro ele estreou na Fórmula 1 pela Toro Rosso, depois foi alçado a Red Bull. Na primeira corrida já de Red Bull, ele aproveitou a chance que lhe apareceu e venceu a corrida, então esse foi um dos melhores cartões de visita da história da Fórmula 1, né? E a partir daí ele veio mostrando realmente uma agressividade, um arrojo, ele não tem medo de encarar os grandes nomes da Fórmula 1, ele não baixa a cabeça para ninguém, ele tem uma personalidade muito forte, e todo esse conjunto acaba que fascina muitos fãs, né? Então foi o que a gente viu na Áustria, principalmente, aquele mar laranja, né? E todos os fãs que correm atrás do Verstappen, quase como um time de futebol, assim, é muito interessante de ver isso. E ele vai arrastando essas multidões. Ele não é um dos caras mais carismáticos da Fórmula 1, por exemplo, se a gente for colocar na balança também com o Hamilton e tal, ele não é realmente, ou com o Daniel Ricciardo, com quem ele dividiu a Red Bull até o ano passado, ele não é dos caras mais carismáticos, mas as ações dele em pista, né, o talento que ele coloca ali, o desempenho, o fazem brilhar muito, né, e isso encanta qualquer fã, né? Porque no fundo o fã quer ver isso, né? Quer ver o cara com a faca nos dentes, o cara que joga o carro pra cima mesmo, que vai pra cima, que não tem medo, né? Não tem muito, não tem aquela coisa de nossa, eu tô correndo aqui com o Sebastian Vettel e tal. Ele não tem isso, né? O Verstappen, ele é muito seguro de si, muito confiante de si.
e vai para cima. Então essa é uma das grandes características dele e o que o fazem é estar onde ele está hoje na Fórmula 1, que é uma coisa muito difícil de alcançar esse patamar em que ele está. Hoje ele, por exemplo, lidera a Red Bull, todos né, os pontos, a colocação da Red Bull hoje no campeonato vem por causa dele, dessa determinação, dessa performance que ele vem tendo nesse ano, sem erros, mas ainda falta muito para o Verstappen alcançar aquilo que o Hamilton fez já na Fórmula 1 e que ele faz na Fórmula 1, né? O Horner coloca também como um quesito de comparação o fato do Verstappen não ter um carro muito bom, né? Não ter o melhor carro do grid, mas conseguir vitórias, né? Então, desde a vitória que ele teve lá atrás, quando ele entrou na Red Bull em 2016, até agora, ele vem vencendo pelo menos 2 vezes por ano, ele vem tendo, né, brilhos num momento, num cenário em que a Fórmula 1 tem a Mercedes como equipe dominante, muito dominante, a Ferrari tentando quebrar esse domínio, mas perdendo para si mesma. Nesse cenário, o Verstappen se sobressai mesmo, e aí a gente pode dizer que ele é um baita piloto, mas até aí falar que ele é melhor do que o Hamilton ainda precisa de um feijãozinho, né? Porque ele ainda comete pequenos erros, a gente não viu uma pole do Verstappen ainda, ele tá devendo essa pole. Até ano passado ele poderia ser, se ele tivesse, né, conquistado a pole, por exemplo, no México, ele poderia ter tirado o Vettel do recorde, né, de pole mais jovem da Fórmula 1, isso não vai mais acontecer, então ele não tem pole ainda. A gente não viu o Verstappen numa briga mesmo de título, né, então assim, a gente precisa ver como ele vai reagir numa briga de título, quem são os caras, como é que, né, reagir à pressão mesmo, porque até agora ele tá ali na Red Bull, mas assim, ele lidera e tudo mais, mas ele não tem pressão, digamos assim, de resultados, de conquistar vitórias, de não ter erros nenhum. Então assim, a gente analisando a carreira do Hamilton, por exemplo, tem muitas situações em que ele foi muito melhor, né, em termos de performance de corrida, em termos de briga por campeonato, em termos de evolução mesmo. É claro que a gente não pode comparar as experiências, né, mas o Verstappen, assim, ele vem caminhando, que a gente pode dizer é que ele vem caminhando e tem o potencial sim para a longo prazo, aí sim, alcançar o Hamilton, chegar no nível dele ou talvez até ultrapassar, dependendo aí do que vai acontecer na Fórmula 1 daqui para frente. O Verstappen tem pela frente uma carreira longa, né? Ele já estreou com 17 anos, hoje aos 21, parece que ele já é um veterano da Fórmula 1, né? Então assim, para frente, ele ainda tem uma carreira muito longa, se a gente for pensar, né? E acho muito difícil que ele vá ficar ainda muito mais anos na Red Bull. Com certeza ele vai para outras equipes e talvez até para uma Mercedes, alguma coisa assim, e aí tem a chance também de disputar títulos. Hoje no grid é quem mais tem a chance, né, de chegar e alcançar a longo prazo o que o Hamilton está fazendo. Mas até aí dizer que ele é melhor do que o Hamilton agora é um pouco precipitado, ele ainda precisa provar um pouco mais, fazer um pouco mais, na verdade, não provar, mas fazer um pouco mais para a gente colocá-lo nesse patamar. Mas sem dúvida, nesse momento, a briga mais interessante da Fórmula 1 seria entre Hamilton e Verstappen, mais do que entre Hamilton e Vettel. Vamos ver o que acontece nesse final de semana. Então, Fórmula 1 em Silverstone, a pista foi toda recapeada, um asfalto mais escuro. A Mercedes chega como favorita, mais do que aconteceu na Áustria, então ela já deve recuperar a forma, porque a temperatura não deve ser tão alta, a pista tem mais trechos técnicos aí que acabam beneficiando mais a Mercedes. A Red Bull e a Ferrari vão levar pacotes de atualização nessa tentativa, né, de se aproximar um pouco mais da Mercedes. Acredito que a Red Bull deve ter um nível de performance um pouco maior também nesse final de semana, tentando aí também uma briga com a Ferrari. Mercedes, no papel do Hamilton, que corre em casa, que corre atrás de um recorde de ser o maior vencedor do GP da Inglaterra, é uma coisa à parte, mas eu acredito que vai ser uma corrida muito bem disputada, mais ou menos como no ano passado. Eu volto, então, no final de semana, sábado e domingo, no briefing, para a gente fazer a análise aí da corrida e da classificação, e na semana que vem,
com o GP às 10. Antes de encerrar, sempre, né, pedimos aí, inscrevam-se no nosso canal, deixem o seu like, acionem o sininho, certo, gente? Tchau!